Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver sobre concordância nominal e concordância verbal, tá? Primeiro, então, o que é a concordância nominal? Os adjetivos, os numerais, os artigos e os pronomes, eles flexionam-se de acordo com o gênero e o número dos substantivos a que se referem. A isso, damos o nome de concordância nominal. O que são adjetivos? Vamos relembrar aqui. São as características, né? Defeitos, qualidades que nós atribuímos aos substantivos. Aqui, numerais, artigos, né? Os artigos o, a, os, as. Pronomes, são vários os pronomes que nós temos, mas normalmente eles fazem menção, referência a uma palavra que já foi mencionada no texto. Então, todos eles vão se flexionar, vão se modificar de acordo com o gênero, masculino ou feminino, e o número, se for singular ou plural, dos substantivos. Substantivo, então, para relembrar, é tudo aquilo que a gente dá nome às coisas, aos seres, tá? Cadeira, mesa, relógio, então tudo isso é substantivo. A concordância nominal deve ocorrer nas seguintes situações. Então, primeiro nós vamos ver a concordância do artigo com o substantivo. Artigo, então, eu tenho o, os no plural, a, as no plural, tá? Então, aqui de acordo com o substantivo. Se eu tenho no masculino singular o menino, né? Então, o artigo masculino singular concorda com o substantivo masculino também no singular. A mesma coisa aqui, plural com plural, feminino com singular, feminino com plural. Então, a gente sempre faz essa concordância. Bem simples, né? A gente já é acostumado. Mas por isso eu trouxe alguns exemplos que não são muitas vezes tão simples. A grama do jardim cresceu muito com as últimas chuvas. Nesse caso, nós temos a palavra grama, que é feminina, então por isso eu tenho o artigo feminino a grama do jardim. Já aqui embaixo eu tenho quanto é o grama do ouro? Sim, masculino, porque agora grama não é mais a grama do jardim igual tinha aqui. Eu me refiro a grama no quilograma, então por isso é masculino. Eu digo o quilograma, então por isso o grama. Assim, a gente entende também o exemplo aqui embaixo. Quero 200 gramas de queijo e 300 de presunto. Sim, vou utilizar no masculino porque eu estou me referindo ao quilograma. Então, esse é um erro bem comum das pessoas fazerem. Colocar grama, por achar que grama é feminino lá na grama do jardim, achar que também, quando se refere a peso, é feminino. Então, isso é um erro comum, tá? Então, aqui, 200 gramas de queijo e 300 de presunto. Então, nesse caso, eu não vou analisar se eu estou me referindo ao queijo, presunto, ou se fosse a mortadela, por exemplo, no feminino. Mas, sim, eu estou me referindo ao quilograma. Então, por isso, sempre que eu estiver me referindo a peso, eu vou usar no masculino, tá? O grama do ouro, 200 gramas de queijo, então aqui nesse caso, masculino, certo? Em seguida, nós temos a concordância do pronome com o substantivo. O pronome ele concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Quando houver mais de um substantivo de gêneros diferentes, o pronome vai para o masculino plural. Então, vamos ver os exemplos aqui. Tinha um carro e uma bicicleta. Então, aqui eu tenho dois substantivos. Um está no masculino e o outro no feminino. Então, o que eu faço quando eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes? Eu coloco no masculino plural. Então, por isso eu digo
vendeu-os ao ser transferido. Então, o pronome nessa frase é esse os aqui, pois ele faz menção a esses dois substantivos que já foram escritos na frase, certo? Já no exemplo aqui embaixo, como eu só tenho um substantivo, que é portas, abriu as portas e fechou-as de imediato. Então, agora o pronome aqui, as, se refere a portas. Fechou-as. Quem? As portas. Então, eu vou usar no feminino plural, porque as portas está no feminino plural. Se fosse o portão, seria fechou-o de imediato. Então, também combinaria com o substantivo a quem se refere, certo? Então, quando eu tenho dois de gêneros diferentes, vai para o masculino plural. Se eu tenho do mesmo gênero, permanece, tá? Então, se eu tivesse aqui a moto e a bicicleta, vendeu-as, porque moto e bicicleta são femininos, tá? Então, aqui a gente só colocou no masculino porque eram gêneros diferentes. Em seguida, eu tenho a concordância do adjetivo com o substantivo. Então, agora a característica, né, a minha qualidade, o defeito, com o substantivo. A primeira regra, então, a regra A. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, a gente sempre precisa combinar a minha característica com o substantivo, pensando se for masculino com masculino, feminino com feminino, singular, plural. Então, aqui eu tenho o exemplo. O mar é belo. Então, mar está no masculino e singular. Belo também vai ficar no masculino e no singular. E as praias? Feminino, plural. Então, a minha característica das praias também vai ser feminino plural. As praias convidativas. Já a regra B. Anteposto a dois ou mais substantivos, o adjetivo normalmente concorda com o mais próximo. Então, quando está antes de dois ou mais substantivos, né? Quando o adjetivo está antes de dois ou mais substantivos, normalmente concorda com o mais próximo. Então, agora eu tenho o adjetivo está antes. Então, eu vou concordar com o que está mais perto aqui. Despachadas as cartas e o telegrama, volte ao escritório. Então, aqui eu tenho as cartas e o telegrama. Feminino, masculino. O que eu fiz? Eu coloquei o despachadas combinando com as cartas. Então, feminino plural, para combinar com o mais próximo, tá? A mesma coisa aqui, anotada a regra e as observações, os alunos podem retirar-se. Então, aqui eu tenho regra, está no singular, observações está no plural. Então, eu vou considerar apenas regra, que é o que está mais próximo. Então, se o adjetivo vier antes de dois substantivos com gêneros ou números diferentes, então a gente concorda com o mais próximo. Despachadas as cartas, anotada a regra, tá? Aí nós temos então a concordância verbal. Como o próprio nome diz, a gente vai concordar o verbo na frase, tá? A primeira regra, então, o verbo concorda com o sujeito simples em número e em pessoa. Lembrando que sujeito simples é quando eu tenho apenas um sujeito na frase, tá? Exemplo, eu via o pôr do sol. Quem é o sujeito nessa frase? O sujeito dessa frase, então, eu. Eu via o pôr do sol. Via, então, é o verbo. Se o sujeito está no singular, o verbo também vai ficar no singular. Quando eu passo o sujeito para o plural, nós, né? Então, o verbo também vai para o plural. Nós víamos o pôr do sol. Então, aqui eu tenho um sujeito só, o eu,
ou o nós, por mais que o nós dá a impressão de que são mais pessoas, só que eu tenho só uma palavra para me referir ao sujeito, então é um sujeito simples, tá? Só agora a gente tem que cuidar se está no singular ou no plural. Então, sempre concordar o verbo com o sujeito. A regra B, o verbo vai para a terceira pessoa do plural quando o sujeito é composto. Então, se eu tenho 2 sujeitos, 3 sujeitos, né, que está antes do verbo, então eu passo ele para a terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas, tá? O frio e o cansaço me deixaram sonolento. Quem que me deixou sonolento? Eles, o frio e o cansaço. É como se eu pudesse substituir o frio e o cansaço pelo pronome eles, tá? Então, o eles, como eu conjugo o verbo na terceira pessoa do plural? Eles deixaram. Então, aqui o verbo vai ficar no plural, tá? Então, o sujeito é composto frio e cansaço. Então, por mais que frio e cansaço esteja no singular, o frio e o cansaço, como eu tenho 2 sujeitos, o verbo precisa passar para o plural, porque é como se eu tivesse eles me deixaram sonolento, tá? Então, aqui, sujeito composto antes do verbo, então o verbo vai para o plural. Certo? Então, são essas algumas regras mais básicas. Existem mais regras de concordância nominal e verbal, mas eu escolhi as mais utilizadas para a gente estudar neste momento, certo? Espero que tenham entendido, tenham esclarecido as dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo.